estar aqui nessa série, Produção na Prática. Eu sempre venho falando muito entre a nossa rede que é cada vez mais importante que a gente ocupe espaços dentro da academia, dentro dos lugares de formação de pensamento e prática, para que a gente desenvolva um mercado mais amplo. Minha formação é jornalismo. Em 2003 para 2004, eu cheguei dentro do grupo Nós do Morro, fui fazer cinema em paralelo à minha graduação de jornalismo e me encontrei. Vi pessoas negras produzindo, vi professores pretos dando aula, vi técnica preta, pude ver esse mercado. E aí conheci o Nós do Morro, entrei para o Ponto de Cultura, fui estudar cinema, vi Luciana Bezerra, vi Luciano Vidigal, pude ver pessoas negras e periféricas vivendo desse lugar. E a partir disso eu fui querendo saber mais, fui querendo ver aonde mais eu podia me expandir, o que eu podia aprender. Então eu ficava indo às 7 para não fazer nada, ficava enchendo o saco das pessoas, deixa eu ir. Pô, Érica, mas a equipe da GV, não, mas eu faço qualquer coisa, deixa eu ir. Vem, Érica, tá bom e tal. E aí, num primeiro trabalho que me levaram, de fato, com uma função que não tinha, que era estagiária. Tá, então você vai ser estagiária, tá bom? Não, tá bom, não quero cachê, não quero nada. E eu cheguei e fui fazer uma publicidade de uma pasta de dente numa equipe, sei lá, de 100 pessoas na praia e era todo mundo branco. Era todo mundo assim, passando por cima de mim, como se eu nem existisse. Eu me senti excluída daquele set. Eu me senti convidada a me retirar daquele lugar. E eu virei e falei, cara, eu não quero mais fazer cinema. Eu fiquei traumatizada. Eu falei, eu não quero mais fazer isso. Isso não é pra mim. Eu acho que foi muito importante eu estar dentro do teatro, porque eu não sei se eu teria criado, né, a forma afetiva de trabalhar que eu tenho hoje, porque o cinema, ele é mais duro, ele é engessado, ele é construído com famílias, com sobrenomes, ele é hétero, branco, normativo e masculinizado a beça, entendeu? A gente tem que às vezes assumir algumas posturas em alguns lugares de força, e não é força física, é força de posicionamento para ser respeitada, tá ligado? E aí eu fiquei um tempo ali, fiquei até 2011, só produzindo teatro e música. Fiquei de 2005, mais ou menos, até 2011 só fazendo isso. Não fazia nem filminho. Quando alguém falava em cinema, eu tremia, eu panicava. Tipo, não, isso não é pra mim, eu não quero saber desse lugar. E aí, em 2011, fiquei grávida, meu filho nasceu, e aí eu comecei a entrar em algumas reflexões comigo, que é tipo, cara, não dá pra pagar o boleto 100% meu de uma criança, tinha me separado, mãe solo e tal. E não dá para poder pagar só com teatro e música. Eu preciso ganhar dinheiro de verdade para dizer que eu produzo arte, porque não adianta eu ficar produzindo arte e ter que ficar arrumando dinheiro emprestado para fechar o boleto de uma criança. E aí eu falei assim, vou voltar para o cinema. Voltei como produtora executiva, que é um lugar que eu menos gosto no cinema, que é a parte mais burocrática, mas ao mesmo tempo eu me blindava, porque eu ficava dentro da produtora, só precisava falar com as pessoas por e-mail, então ninguém sabia muito bem quem eu era, como eu era. Só que é a parte que eu acho mais chata assim, no sistema, apesar de, né, ser muito importante a área de produção executiva, mas é a área que eu menos me tocava estar ali, entendeu? Ficar fazendo só contrato, burocracia, fechando equipe. Na hora da adrenalina eu não estava no set, só estava recebendo mensagem dizendo, ai, faltou dinheiro, acabou não sei o que, acabou não sei o que lá. Era uma coisa muito mecânica e eu queria sentir mais isso. E aí quando eu cheguei numa terceira produtora, fui de fato coordenadora de produção, saía, fazia set, tocava o rolê do jeito que eu queria tocar. E comecei a chamar pessoas pretas para trabalhar. E aí eu fui vendo que quanto mais eu estava próxima de pessoas negras produzindo, mais à vontade eu estava. Mais à vontade de trabalhar, mais à vontade de falar sobre lugares para as pessoas brancas, que no geral são pessoas que coordenam essas grandes produtoras, né? Então eu me senti assim, cara, eu preciso me blindar, eu preciso me cercar, eu preciso me aquilombar. E como que eu faço isso? Porque nem eu, tá difícil me manter aqui, como é que eu trago alguém? Érica, vai vir. Tipo, fui produzindo umas coisas que eu não gostava muito, até que chegou um filme que me deu uma remexida, que foi o Estopim, o filme do desaparecimento do Amarildo.
O filme não tinha nenhum real para fazer, ia ser um longa-metragem. Gente, como é que faz um longa-metragem sem nenhum real? Aí eu, ai, Branco faz isso, né, cara? Como é que a gente vai fazer nosso rolê desse também? Aí fui, comecei, né, colei com o Rodrigo McNiven, que é o diretor desse filme, e ele foi me dando os bizus. Ele, cara, a gente precisa ter dinheiro, tá ligado? A gente precisa ter rede, a gente precisa colar com o branco certo, a gente precisa colar na produtora certa, a gente precisa saber para quem a gente pede, a gente tem que falar que a gente não tem dinheiro e a gente tem esse filme importante para poder fazer. Como é que faz? A gente vai fazer. E foi aí que eu vi que, tipo, como foi importante para mim trazer essa história para o mundo. Foi a grande virada de chave. Foi aí que eu vi que tinha cinema negro. Tinha pessoas pretas com poucos recursos e com pouca técnica trazendo histórias para o mundo. E eu podia beber dos brancos e trazer para os pretos, sacou? E aí veio o Cabela na minha vida, depois do Estopim, que foi onde virou minha grande chave. E eu fui pesquisar sobre cinema negro, eu vi que existia o encontro de cinema negro. E aí veio o Cabela da Yasmin Tainá, quando ela virou pra mim e falou, pô, eu quero que você seja assistente de direção. Eu falei, não, não tem condições, eu sou produtora. Ela, não, mas você pode... Não, não pode. E aí eu fui ver que eu já tinha sido assistente de direção no Estopim. E aí eu peguei o Cabela para dirigir a produção, ser assistente de direção. Eu falei, caralho, olha quanta coisa eu sei fazer. E aí eu aprendi o quê? Que a gente não precisa ter tudo. E a gente não vai ter tudo por enquanto ainda. Mas tem aquele branco que, pô, bate nas costas do tamo junto. É nessa hora que eu passo um zap para ele e falo, então, aquela câmera tá disponível para aquela diária? Tô num projeto assim e tal, a gente não tem nenhum real. Com certeza, Érica, claro. Então eu comecei a criar essas redes e trazer essas redes para dentro dos rolês que eram sem estrutura. Então, passou a ser um movimento gradual do meu corpo me estruturar dentro do cinemão, porque eu também queria fazer cinemão, eu também queria morder os cachês de produção que os brancos mordiam, mas de que forma eu ficava lá? A forma que eu fico lá é levando cada vez mais pessoas negras para estarem nesse lugar e ser menos desafiador ficar. É uma coisa muito louca, mas eu sou a chata que fico para minha equipe preta e para as mulheres e para as pessoas pretas que me cercam, tipo, não faz sentido se a gente estiver sozinha. Não faz sentido se tu não levar alguém. A gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar do nosso legado. Não é levar e largar o fulano lá, não. É levar o fulano e encaminhar ele até o final desse filme. Depois desse filme ele vai para um outro filme, ele vai levar uma outra pessoa preta, porque tu vai botar essa condição para ele e você já está trazendo uma outra pessoa aqui. Essas pessoas brancas e que se dizem preocupadas com esse mercado de integração e que precisa ser isso, precisa ser aquilo outro, eu preciso que elas liguem para essas pessoas, ao invés de me ligar e querer que só eu faça os trabalhos, tá ligado? Não, eu não posso, mas tenho a fulana. Ah, mas, cara, você não confia em mim? Então, confia. Tá bom. E aí eu preciso que isso seja uma corrente. Existe uma estrutura do cinema e essa estrutura entrega um filme. A nossa estrutura deixa a gente doente, a gente entrega, mas a gente adoece. Como que a gente divide aquilo que a gente sabe fazer para que a gente se enquadre nessa estrutura aqui e entregue, sem ninguém adoecer? E aí a gente fica louco, a gente se descabela, a gente faz nascer, mas a gente sofre para fazer nascer, tá ligado? E o cinema já é sacrificante, a gente faz 12 horas, 15 horas por dia, a gente trabalha 6 dias na semana. Então se a gente não segmenta, a gente fica doente. Então dentro de uma cadeia de produção do cinemão, né? A gente tem o produtor executivo com o seu grupo de assistentes, com o seu 1 ou 2 assistentes para ajudar na produção, no dinheiro do filme. Então essa é a pessoa que diz se tem ou não tem dinheiro e que libera os orçamentos para o filme acontecer. Abaixo dele a gente tem a direção de produção, que é a cabeça que dialoga com todas as pessoas do filme. Com o produtor executivo, com o diretor, com o assistente de direção. E abaixo do diretor de produção, a gente tem o coordenador de produção, que é a pessoa que fica meio que entre a direção de produção e a equipe de produção, no sentido de dar fluidez aos dinheiros e às burocracias que precisam ser feitas dentro da produção ao longo do filme. Então é a pessoa mais que cuida da burocracia, enquanto o diretor de produção vai junto com o seu primeiro assistente fazer a visita de locação.
E aí tem o coordenador de produção, aí tem o assistente 1, o assistente 2, dependendo do filme. E aí o assistente 1 vira o braço, a sombra do diretor de produção. E alguns filmes tem produtor de frente, mas no geral não tem, entra mesmo nesse assistente 1 e ele vira a sombra do diretor de produção no sentido de ligar para ele e falar: cara, preciso ir lá na casa da dona Antônia 8 horas da manhã, e você saber que a dona Antônia é a moradora de Curicica, que tem a Casa Verde, que a gente vai gravar a cena tal, mesmo a gente tendo 50 casas no filme. O primeiro assistente / produtor de frente é a pessoa que tem tecnicamente todo o filme na cabeça. Ele sabe que eu vou filmar na tua casa, na hora tal, e a sua casa precisa estar sem a cama e o armário precisa estar no lugar tal, e a sua parede a gente ia pintar de rosa. Ele sabe também que o carro precisa chegar, todo carro, o set precisa estar aberto naquele horário, porque ele precisa sair daquele set para abrir o próximo set do dia seguinte. Precisa te entregar. Então, para ele te entregar, ele tem que preparar a equipe chega, ele vai embora. Prepara o outro, a equipe chega, ele vai embora. Isso ao longo das 4 semanas, das 6 semanas do filme. Essa pessoa fica meio que sendo o braço, o coração, o sentido da diretora de produção. Isso é na base, né? Quando a gente está na produção de base. Quando a gente abre para filmar, entra para a equipe de produção a equipe de platô, que é a equipe que cuida do set, da logística daquele quadrilátero do set. Mas ele cuida depois que a frente está feita. E aí a frente vem e fala: platô, você tem direito a 3 estacionamentos. Pô, mas eu tenho 5 caminhões. Dá teu jeito, brother. Eu te dou 3 e aqui você tem esses materiais para poder trabalhar com a sua equipe de set. Pô, mas fulano quer fita tal. Pô, não tem, cara. Dá teu jeito. E aí, sabe, ele é a pessoa que joga junto, mas ele chega com toda uma frente, uma logística montada. E aí ele cuida do estacionamento, do set Rio, do set não poder estourar, do set abrir na hora certa, ele sabe a hora que o carro tem que chegar, ele meio que monitora o set, porque no geral a diretora de produção quase não está no set no sentido técnico do set. Ela está ali porque ela está fazendo outras coisas acontecerem, mas quem está com a cabeça na diária é o platô e seus assistentes. E no geral são 2, 3, dependendo do filme. Já fiz 5 com 7 platôs, assim, o Vida Invisível. Tinham 7 platôs, um chefe e vários assistentes, porque a gente tinha muitas locações e ainda era um filme de época. Quando a gente traz esse universo para dentro do cinema negro, eu me vejo produzindo locação, produzindo objeto, produzindo pessoa, produzindo equipamento, produzindo tudo. E, tipo, não tem que ser assim, sabe? Não tem que ser assim mais. A gente não precisa estar fazendo assim mais. Então, assim, como que a gente traz mais empatia no nosso fazer, sabe? Eu queria fazer uma pergunta. Você falou que você no início foi se metendo em várias coisas, assim, né? Eu acho que eu queria que você desse uma dica, assim, para quem quer começar, assim, quem não está necessariamente ainda inserido, né, dentro do mercado, né, do cinemão, e quer se inserir. Qual é uma dica, assim, um caminho? É ser curioso, é ser intrometido, e ter sempre um lugar assim: o não eu já tenho. O não é a única conquista que eu tenho na vida. Agora eu quero sim, porque de não eu já tô legal pra cacete, entendeu? Eu sou a cara de pau, vamos conseguir sim, vamos rodar, vamos fazer. É muito importante que a gente faça, que a gente não deixe de fazer. Porque tem toda uma estrutura querendo que a gente desista, porque é caro, porque não é possível. É possível sonhar, tem que ser possível sonhar. A população preta precisa sonhar. Viver de arte não tem que ser um sonho. Branco vive de arte pra caralho há anos, blim blim blim, blom blom blom, pagando vários boletos no blim blim blim, blom blom blom. Por que a gente pá da quebrada, da rataria também não pode? É esse bolo que eu quero também, sacou? E eu quero ele pra fatiar com o meu povo. O cinema é coletivo, a gente precisa entender que só é possível fazer um filme se tiver um monte de gente. Sabe, essa causada de que o diretor é mais importante, porque o elenco e tal, isso é uma estrutura branca, escrota, feita pra gente não furar essa bolha, sabe? Cinema é coletivo. A gente precisa, a partir do momento que a gente compreende isso entra um pouco no nosso corpo, a gente consegue sobreviver mais dentro de uma mecânica que é muito para expulsar a gente.